A União Europeia anunciou esta quarta-feira a divisão do apoio financeiro de 90 mil milhões de euros destinado à Ucrânia. Um esforço para garantir a estabilidade económica do país e reforçar a sua capacidade de defesa face ao conflito em curso. O anúncio foi feito em Bruxelas pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma conferência de imprensa dedicada à apresentação do empréstimo europeu que visa responder às necessidades financeiras da Ucrânia para os anos de 2026 e 2027. Segundo a responsável, trata-se de um passo decisivo para a construção de uma Ucrânia mais forte, resiliente e estável. De acordo com Ursula von der Leyen, do montante total aprovado, 30 mil milhões de euros serão canalizados para o Orçamento Geral do Estado ucraniano, enquanto a maior fatia do apoio, os 60 mil milhões de euros, são reservados ao setor militar e vai ser utilizada essencialmente na aquisição de equipamentos produzidos nos países da União Europeia e da Associação Europeia de Comércio Livre, reforçando simultaneamente a indústria de defesa europeia. A Comissão Europeia sublinhou que o apoio orçamental vai permitir a Kiev assegurar o funcionamento do Estado, incluindo o pagamento de salários, pensões e serviços públicos essenciais, num contexto de forte pressão económica provocada pela guerra. Com esta decisão, a União Europeia reafirma o seu compromisso político, financeiro e estratégico com a Ucrânia, mantendo-se como um dos principais parceiros internacionais do país desde o início do conflito. Bruxelas garante que vai continuar a apoiar Kiev enquanto for necessário, defendendo a soberania ucraniana e a estabilidade do continente europeu. E em Moçambique, candidatos à formação de polícias denunciam falta de transparência no recrutamento. Mais informações para acompanhar com a jornalista Danissa Moiana. Olá, em Moçambique, candidatos à formação de polícias em Matalana denunciam alegada falta de transparência no processo de recrutamento que chegou à fase final. Dizem haver concorrentes que reprovaram nas primeiras fases, mas que estão apurados nesta fase final. O que mais lhes incomoda não é o facto de não terem admitido, apesar dos bons resultados, pois sabiam que não haveria vagas para todos, mas admissões, até dos que tiveram notas inferiores, mancham todo o processo, com agravante de, na capital Maputo, o acesso aos resultados ter sido cobrado segundo os denunciantes. Numa altura em que o desemprego afeta a maior parte da juventude moçambicana, 4.000 vagas foram abertas para o curso básico da polícia. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Na Austrália, tempestades violentas provocam enchentes repentinas. Veja também no Giro notícia de uma cidade devastada no Sudão que recebeu ajuda humanitária. Mais de 2 meses após a captura de El Fasher por paramilitares em guerra com o exército no Sudão, um carregamento de ajuda humanitária chegou a esta cidade devastada na região de Darfur. Para Massad Boulos, enviado especial dos Estados Unidos da América para a África, essa entrega representa uma vitória diplomática para os Estados Unidos. A capital do norte de Darfur está isolada do mundo há quase 2 anos, após ser sitiada por 18 meses e depois tomada no final de outubro pelas forças de apoio rápido. Pouco menos de 1,5 toneladas de alimentos, remédios e kits básicos de saúde foram entregues em 14 de janeiro em El Fasher. Uma fonte próxima às Nações Unidas no Sudão confirmou essa entrega à RFI. Tempestades severas causaram inundações repentinas
em Vitória, na Austrália, com mais de 170 milímetros de chuva. Carros foram levados embora, mas nenhum ferimento foi registado. Ao longo de trechos da Great Ocean Route, chuvas fortes caíram em pouco tempo, enviando água pelas cidades e pelas estradas. As autoridades emitiram alertas de emergência para comunidades próximas aos rios Kenneth e Cumberland, pedindo que as pessoas permaneçam dentro de casa e evitem as enchentes. A mídia local mostrou carros varridos das estradas e avançando para as praias com vários veículos presos perto de uma ponte. Apesar dos danos e da perturbação, as autoridades disseram que nenhum ferido foi registado, enquanto as equipes continuavam avaliando a situação. Os Estados Unidos concluíram sua primeira venda de petróleo venezuelano, avaliada em 500 milhões de dólares, segundo um funcionário do governo. Vendas adicionais de petróleo são esperadas nos próximos dias e semanas, acrescentou o funcionário. Desde que os Estados Unidos atacaram a Venezuela e capturaram seu presidente Nicolás Maduro no início deste mês, o presidente Donald Trump deixou claro que planeja explorar as vastas reservas de petróleo do país. A Alemanha quer acelerar a aproximação económica entre a União Europeia e a Índia. Em uma visita a Nova Delhi, o chanceler Friedrich Merz pediu que um acordo de livre comércio fosse concluído o mais rápido possível. O chanceler alemão Friedrich Merz pediu a rápida conclusão de um acordo de livre comércio entre a Índia e a União Europeia, afirmando que a parceria era essencial em um contexto de profunda agitação geopolítica. Berlim e Nova Delhi também pretendem fortalecer sua cooperação na indústria da defesa. Para o chanceler alemão, o desenvolvimento de parcerias tornou-se mais necessário do que nunca diante das profundas mudanças e turbulências geopolíticas que estão abalando o mundo. A Índia, com seus 1,4 bilhão de habitantes, representa um mercado considerável e uma alternativa à China. Dentro da União Europeia, a Alemanha é o parceiro mais importante da Índia, com um volume anual de comércio bilateral de quase 50 bilhões de euros. Esse acordo comercial, que deveria ser concluído no final de 2025, pode finalmente ser concluído no início de 2026, dependendo do andamento das negociações e dos compromissos políticos de ambos os lados. Também a Alemanha defendeu uma profunda reforma do sistema das Nações Unidas, em especial do Conselho de Segurança, para o tornar mais representativo da realidade geopolítica atual. A posição foi expressa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que considera que o modelo em vigor ainda reflete o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Segundo o chefe da diplomacia de Berlim, o Conselho de Segurança permanece preso a lógicas de 1945, quando foi criado, e já não corresponde à realidade global atual. O Hedefeld sublinhou a necessidade de garantir um papel mais relevante ao chamado Sul Global, defendendo maior inclusão dos países em via de desenvolvimento nos processos de decisão internacional. A declaração surge numa altura em que a Alemanha se prepara para apresentar em junho a sua candidatura a uma vaga não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2027-2028. Berlim irá disputar o lugar com Portugal e a Austrália. Atualmente, o Conselho é composto por 5 membros permanentes, os Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, e 10 membros rotativos eleitos por períodos de 2 anos. Questionado sobre a estratégia alemã para vencer a disputa, o Hedefeld recorreu a uma metáfora futebolística, afirmando que a Alemanha deve estar disponível em todas as posições para os parceiros internacionais.
O ministro destacou ainda a importância de reforçar alianças globais e aprofundar a cooperação com pequenos estados insulares. Apesar de reconhecer que o Conselho de Segurança mostrou a capacidade de funcionamento recente ao aprovar uma solução sobre faixa de Gaza, o EDFO insistiu que são necessárias reformas estruturais. Reafirmou, por fim, que a Alemanha continua comprometida com o sistema das Nações Unidas e não pretende recuar do multilateralismo, numa referência indireta a posições adotadas por outros países. Apesar de alguma resiliência, a economia mundial enfrenta incertezas e riscos. Isso limita o crescimento e compromete os objetivos de desenvolvimento sustentável. O relatório Situação e Perspectivas da Economia Mundial para 2026 da ONU revela que o crescimento global deve desacelerar, passando de 2,8% em 2025 para 2,7% em 2026, antes de subir para 2,9% em 2027, ainda abaixo da média pré-pandemia. Investimento e produtividade permanecem modestos, enquanto a inteligência artificial oferece potencial de ganhos, mas de forma desigual. A inflação diminui lentamente, mas os preços elevados pressionam os orçamentos familiares e aumentam desigualdades. Choques de oferta, mudanças climáticas e tensões comerciais intensificam os riscos de instabilidade econômica. Regionalmente, a China lidera em expansão com 4,6%, enquanto os Estados Unidos e a União Europeia mantêm crescimento moderado. A África e a América Latina representam um progresso limitado e países menos desenvolvidos continuam vulneráveis a choques externos. A cooperação internacional é crucial para financiar o desenvolvimento sustentável, reforçar o comércio global e avançar nos ODS num contexto marcado por tensões geopolíticas e desafios estruturais persistentes.